dele, lá vai aquele profeta, lá vai aquele grande Jesus, lá vai aquele divino curador. Mas ele é meu Senhor. Oh, Deus, eu tenho... Deixa-me subir com ele. There he goes up the hill. I see the young half-dressed women running around making fun. Ali vai ele, subindo o monte. Eu vejo as mulheres jovens, semi-vestidas, correndo por ali, zombando. Their boyfriends hugging one another as they go up the hill. Seus namorados abraçando um ao outro enquanto sobem a colina. Well, Lord, it hasn't changed too much yet. Irmão Ward, ainda não mudou muito. I see the great church members, and look, that's the guy who's going to tear our church up, preach against our pastor. Look at him now. Eu posso ver os grandes membros da igreja dizendo: veja, aquele era o sujeito que ia derrubar nossa igreja, pregou contra nosso pastor. Veja-o agora. But the prophet said it must be that way. It was God's lamb. Mas o profeta disse que isso tinha que ser desta maneira. Ele era o Cordeiro de Deus. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Apocalipse 3, verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Pai Celestial, eu creio que o Senhor, por graça, por misericórdia, ainda está abençoando o seu povo nessa terra. No meio de tantas coisas perniciosas, o Senhor tem sua palavra viva operando. No meio de um mundo que perdeu o amor, o caráter, o Senhor tem gente que crê em Ti. Por isso, cremos que o Senhor ainda falará conosco. E nós estamos aqui prontos para te ouvir, através da mensagem do seu profeta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bora sentar.
veio do trono. Nós vamos ver aqui 3 coisas que acontecem quando o Cordeiro deixa o trono. Primeiro vamos vê-lo no trono, um pouquinho. A brecha, parágrafo 195, irmão Brana fala sobre ele no trono. Observe de onde ele veio. De onde ele veio? Veio do trono do Pai, onde ele tinha estado assentado desde que ele foi imolado e ressuscitado novamente. Então, o porquê ele ir para o trono, que era o trono do Pai? Tem que ver a diferença entre o trono do Pai e o trono do Filho. O versículo que nós lemos, Apocalipse 3, 21, revela os 2 tronos. Ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então tem o meu trono de Cristo e o seu trono do Pai. Você só vê esta diferença porque no trono do Pai ele não revela. No trono do Pai ele vai interceder. No trono do Filho ele não intercede. Ele vem para revelar. Agora, trono é o coração. Vamos falar assim mais claro. Que irmão Brana mostrou que o coração é o trono de Deus. Então o trono é um coração. Agora ele foi para o trono do Pai. O trono do Pai é a intercessão. Quando ele vem à terra, ele vem para um coração. Tem na terra uma pessoa, a qual se torna o trono de Deus. Porque se Deus está no coração, ele domina todo o corpo. Deixa aquela moça dar o coração para o rapaz. Ele domina ela toda. Se ela não der o coração, ele quer levá-la para o motel, ela não vai. Ele quer fazer de tudo com ela, não faz, porque ela não deu o coração. Por isso você vê que o povo diz que deu o coração para Cristo. Se tivesse dado, Cristo faria com eles o que Cristo quer. Então não deram o coração para Cristo. A igreja tem que dar este coração para Ele, para que Ele possa tomar e fazer de nós o que Ele quer. Bem, vamos voltar aqui, senão nós não terminamos o nosso pensamento sobre isso. Não gosto de dizer sobre isso tudo porque eu não sou mestre. Mas vamos estudar a mensagem. Vamos estudar a mensagem do Mestre, do Espírito Santo, que falou através do profeta. Então, é um trono no qual Cristo foi para interceder. Ele levantou e se assentou à mão direita de Deus, vivendo para sempre para fazer intercessões. Ainda estou lendo a brecha 195. Amém. Levantou lá hoje como um intercessor com seu próprio sangue para fazer intercessões pela ignorância do povo. Então, quando ele está no trono, ele está intercedendo pela ignorância do povo. Agora você é crente, então ele não precisa interceder mais para você,
que você crê. A intercessão foi feita para os ignorantes. E chegou o ponto que Deus vem e se revela a um povo, e aquele povo não é ignorante mais. Aquele povo está carregando aquela mensagem. Então eles não a ignoram, não a despreza, não a deixam de lado. Então ele diz aqui, levantou lá hoje como o intercessor com o seu próprio sangue para fazer intercessões pela ignorância do povo. Agora, esse é o único de quem estou dependendo. Ele ainda estava coberto com o cloro, e o cloro do perdão do pecado. Isso é porque ele está no trono do Pai, como intercessor. O 199 da brecha. E o cordeiro surgiu na visão. Agora, com quem tinha sido imolado? Como quem tinha sido imolado? Ele surgiu na visão como quem tinha sido imolado. Observe, veio do trono do Pai. Então você pode ver, veio do trono do Pai, isto é, deixou a intercessão. Veio do trono do Pai. Pense, para chegar na visão de onde ele veio da glória. Onde ele está sentado à mão direita de Deus, ele veio a João da glória. Mas quando ele veio a João, ele veio em visão. Então guarde bem isso. Ele veio em visão para João. Então você tem que acompanhar esse espaço de tempo e entender o que é estes selos no céu, o que é estes selos em visão, que foi a visão que João teve, e o que é este selo revelado. É 3 coisas. O irmão Brana fala nelas aqui. Mas quando ele veio para João, ele tinha saído do trono para João, mas na visão. Eu quero que você entenda isso. Hoje ele não saiu na visão. Hoje é de realidade. Lá, no tempo de João, era na visão. João viu ele saindo do trono. Um cordeiro ensanguentado. Então, estando na visão ainda. Pense. 320, a brecha. E que o cordeiro, aquele santo parente ensanguentado, que veio do trono, através das luzes místicas, dos corredores, do trono de Deus, saiu para reclamar sua herança. Deus, conceda nesta noite que eles o recebam, possa cada decisão ser feita solenemente e possam eles se renderem a Ele só, quem pode apará-los e moldá-los para filhos e filhas de Deus. Eu quero deixar as 3 coisas estabelecidas para que você, durante a mensagem, possa compreender melhor. Porque ele saiu do trono. Ele saiu para tomar o seu trono. Vamos colocar isso como primeiro lugar. Primeiro, ele saiu do trono do Pai para tomar o seu próprio trono. Apocalipse 3, 21. Em segundo lugar, para que ele saiu do trono? Para reclamar sua herança, que somos nós, o povo que crê. Se não crê, não é herança. Então, nós somos a sua herança, porque nós cremos. Em terceiro lugar, por que ele saiu do trono? Para ser rei. Para ser leão, ser rei. Então, estas 3 coisas. Saiu do trono do Pai para seu próprio trono. Dá uma demonstração para você em pouca coisa. Não tem coisa melhor do que você ter sua casa. Você ter sua casa. Isso é só para você compreender. Jesus tinha que sair de um trono de intercessão para ter seu próprio trono. Isto é meu.
Jesus podia dizer, este é meu. Ali estava no trono do Pai, intercedendo pelos ignorantes e errados. Mas agora eu estou assentado no meu trono. O que é Pai, Filho e Espírito Santo? É um só. Mas nos ofícios distintos, que a gente tem que ver, seus ofícios distintos. Ele teve ofício como Pai, e agora ele está dizendo, olha, eu deixei desse ofício de Pai. Eu estou aqui agora, no outro ofício, de Filho. E logo ele diz, olha, eu deixei no Calvário o ofício de Filho. Eu estou aqui na glória, no ofício de Espírito Santo. É o mesmo Deus, criando, salvando e revelando, enchendo o povo no dia de Pentecostes. Então você guarda bem esses 3 pontos que para nós é importante dentro da mensagem. A revelação dos 7 selos, o primeiro selo, parágrafo 148. Veja aqui o irmão Brana clareia sobre visão real e revelado. E observe, o primeiro selo aberto. O primeiro selo, quando foi aberto na forma de símbolo, ele ecoou. E se eu perguntar para vocês, quando o primeiro selo foi aberto em forma de símbolo, quando que ele foi aberto? Em forma de símbolo. O primeiro selo, quando foi aberto, em forma de símbolo, ele ecoou. Isso foi nos dias de João. Eu tenho que falar e responder, perguntar e responder. Foi nos dias de João. Símbolo, foi nos dias de João. João escreveu. Mas ele não podia revelar. Porque para revelar seria nos dias da voz do 7º anjo. Então, o irmão Brana vem e diz, o primeiro selo, quando ele foi aberto, na forma de símbolo, ele ecoou. Agora, o que será quando for aberto em forma real? Estava naquela abertura. O que será quando for aberto em forma real? No tempo de João foi visão. No tempo real é o tempo de Brana, tempo do 7º anjo. Se no tempo de João, quando foi aberto na visão, João olhou e viu o primeiro selo aberto. Mas ele não sabia o que era. Apenas falou o cavaleiro, a cor do cavalo, mas não podia revelar quem era aquele cavaleiro, e por isso, durante 7 eras da igreja, cada um pensou numa coisa. É a igreja primitiva, é o Espírito Santo, aquele cavaleiro. O próprio irmão Brana pregou antes, baseado na visão de João, não na revelação. Então ele podia dizer, este foi a igreja primitiva. Mas quando foi aberto, realmente, na forma real, isto ecoou tão logo que o cordeiro atingiu o selo. Na hora que ele foi abrir o selo, aquilo ecoou. É a mesma coisa de dizer, irmãos, olha, quando há uma mensagem, ela está ecoando no momento. Ela está indo para as nações. E um eco é algo repetido que você pode fazer. Nós, porque não estamos práticos nisso daqui, né? Senão ia falar para a mesa de som fazer. É o eco repetitivo. Então, mas nós temos mais dificuldade para isso. Não treinamos para isso ainda. Mas na palavra nós entendemos. Aquilo é um eco. Ecoou. Lá no fundo. Coisa ecoou, respondeu mais longe. Então, quando isso veio na visão para João, foi uma coisa, era símbolo. Quando isso foi aberto nos dias do irmão Brana, não era símbolo mais, era real. Isto ecoou tão logo que o cordeiro atingiu o selo. E o que revelou? Não tudo de si mesmo. O selo
quando ecoou, não revelou tudo de Deus, tudo de si mesmo. Aqui está em maiúsculo, então é Deus. Não tudo de si mesmo. Primeiro, está com Deus. Olha para você ver. Todos os mistérios, toda a visão, todo símbolo, antes de ser um símbolo, antes de ser uma visão, aquilo estava com Deus. Olha bem, vamos acompanhar aqui. Primeiro está com Deus, antes de ser símbolo, antes de ser visão. E o que revelou? Depois ele está num símbolo. Ele saiu de Deus e veio para João na ilha de Patmos. Vocês estão me entendendo? Eu creio que o povo pela internet está entendendo. Saiu de Deus, primeiro é Deus. O símbolo, tudo que você vê, a visão, primeiro estava em Deus, depois Deus te dá aquilo. E quando Deus deu para João, na ilha de Patmos, Deus deu não revelado, Deus deu símbolo. Ele não deu revelado, simplesmente deu a visão para João, deu o símbolo para João. Depois que ele deu o símbolo, então é revelado. Então guarde, primeiro é Deus, que em Deus está o símbolo, em Deus está a visão. Aí ele quer manifestar isso na terra. Isso ele tinha que manifestar para João. Não vai você agora ficar tão preocupado, eu quero sonhar, eu quero ter visão. Você tem que ter revelação agora. E você começa a ficar atrasado outra vez. Porque você quer uma coisa que Deus já fez. Isso daqui, Deus deu como símbolo no tempo de João. Deus deu como visão no tempo de João. Mas já era em Deus isto antes. Tudo isso era em Deus. Primeiro, João, o segundo, e agora o terceiro, quando é revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Três coisas. Veio do trono. Cada vez que a gente prega uma mensagem dessa, eu acho importante porque ela tem mais luz. Se vocês verem, eu ler o versículo, você diz, eu já conheço isso. Se eu digo, veio do trono, você já vai falar tudo que eu sei. E talvez se perguntar, você não sabe nada. Mas a questão nossa é isso. O versículo eu conheço, o título eu sei, veio do trono, mas para saber como foi isto manifestado, eu preciso do Espírito Santo, que é o mestre, para poder colocar isso em ordem para nós. Amém? Vai guardando isto. O 160 do primeiro selo. Deixou o trono do Pai para tomar o seu próprio trono. Ele agora tem vindo de sua obra intercessória. Gente, ele não estava falando. Ele tem vindo, mas não veio. Senão o selo não era revelado. A pessoa tem que entender, senão o selo é visão. Entende? Senão o selo é símbolo. Ele veio, quando ele veio do trono, é porque a sua obra intercessória havia terminado. Por isso que ele disse, ele agora tem vindo de sua obra intercessória. Se ele veio da obra intercessória, eu vim da minha casa, eu não estou na minha casa. Estão me entendendo? Eu vim da minha casa, então não estou na minha casa. Você veio da sua casa, você não está lá. Então Cristo veio do trono de intercessão. É porque ele não estava no trono de intercessão, estava ali em Brana. E agora tem vindo de sua obra intercessória. Mas para quê? Para reclamar seu próprio trono. Olha, uma vez eu fui, deixa que não soe como sacrilégio, diz o irmão Brana, mas fazer um papel. Uma vez eu fui o trono do Pai. Eu o ouvi, eu o recebi,
eu fiz o que ele quis. Agora, eu quero alguém como meu trono. Você está entendendo? Eu quero alguém como meu trono. Alguém que faça o que eu quero. Alguém que fale o que eu quero. Alguém que revele o que eu quero. Vocês estão entendendo? É isto. Por isso ele veio reclamar o seu trono, seu próprio trono. Quando você vê Jesus, é o trono de Deus. Você vê Brana, é o trono de Cristo. São ofícios. Que no trono de Deus ele intercede. No trono de Cristo, ele revela. Então ali no trono de Deus, ele estava morrendo para me salvar. Ele estava indo para o trono depois. Ele sai de um trono na terra, de um calvário, e vai para a glória. E intercede 2 milênios. Agora ele veio da glória. E ele tomou o seu próprio trono. Ele veio reclamar o seu próprio trono. Qual seria seu próprio trono? Ao que vencer. Ao que vencer. Assentar-se-á. Ele está dizendo, aos vencedores. Ao que vencer. Assentar-se-á no meu trono. É isso que a pessoa tem que entender. Se você não vencer, você não pode assentar no trono. Se Brana não fosse o vencedor da 7ª era, porque cada mensageiro foi o vencedor de sua era, e Brana foi o vencedor da 7ª era, ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Então Brana sentado com Jesus Cristo no seu trono. Não pensa você que é lá no céu, é aqui na terra. Deus assentado com seu filho aqui no trono. Era Deus em Jesus Cristo. Jesus Cristo assentado com o vencedor da 7ª era da igreja em seu trono. Ele estava sentado no seu trono. O vencedor assentou no trono do filho. Ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Isso sempre fazendo um, você vai ter que entender. Sempre fazendo um, sempre mostrando um. Deus vem a um primeiro, depois manifesta aos outros. Eu quero deixar para o final, para o respaldo final isso aí. Mas ele saiu do trono do Pai para o seu próprio trono. Ele saiu da obra intercessória para reclamar seu próprio trono. Então, se você diz que ele ainda é mediador, então você está dizendo contrário ao primeiro selo. O selo está dizendo que ele saiu da sua obra intercessória. Mas para que ele saiu? Para seu próprio trono. É um reclame do seu próprio trono. Em outras palavras, se eu fico intercedendo, eu não tenho trono. Mas na 7ª era da igreja, ao vencedor da 7ª era da igreja, assentar-se-á comigo no meu trono. Então eu vim reclamar o trono. Está aqui, para reclamar seu próprio trono. Irmãos, não entender de que Deus estava na terra, num trono chamado Brana, William Marion Brana. Não entender, é não entender de trono. Quando se fala em tronos, só se pensa numa cadeira e um velho cansado sentado lá. Você já notou isso? Quando se fala em trono, é um cabeça branca, velho, cansado, esgotado, assentado. Não, aquilo é a cadeira do homem. Aquilo é a mentalidade do homem. Trono, aqui o irmão Brana já revelou, quando ele pregou as mensagens sobre o Apocalipse. Ele mostrou, trono é o coração do homem. Então Deus veio para o seu trono. Agora, Jesus Cristo veio reclamar seu próprio trono.
Ele veio reclamar seu próprio trono. Ele tinha que ter, assim como o pai no ofício de pai teve um trono humano, o filho no ofício de filho tinha um trono humano para ele também. E ele tinha que sair daquele ofício de intercessor e vir aqui reclamar o seu trono. Jesus diz: tudo que o pai faz, o filho faz igualmente. Brana diz que tudo o que Deus faz, aqui é feito igualmente. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então tudo o que ele faz, aqui se faz igualmente. Tudo que foi feito em Brana, se faz hoje igualmente. Só que aí vai naquela revelação que você precisa alcançar. Veja as obras. Eles estão querendo a cura divina só? Cremos na cura divina. Mas as obras, o irmão Brana diz, veja as obras, pregando aos perdidos. Você tem que ver estas obras, pregando aos perdidos. Este é o trabalho hoje, quando Deus veio na terra para reclamar seu próprio trono. As pessoas têm dificuldade de ver, o trono do pai foi o filho, o trono do filho foi Brana. E eu estou assentado com Brana agora no seu trono, porque eu sou esposa, você é esposa, então está sentado com ele no seu trono, porque você venceu agora também. Aquele que venceu ali para Deus assentar no seu trono e reclamar. Você não aceita Deus reclamar e dizer, William Marion Brana é meu profeta. Deus está reclamando. William Marion Brana é o sétimo anjo. William Marion Brana é meu Elias. William Marion Brana é meu trono. É Jesus reclamando. E eu dizendo, não, ele não é seu trono. Então eu estou contrariando o próprio Deus. Eu tenho que dizer, ele reclamou o seu próprio trono. Ele veio, ao reclamar ele habitou. Entende? Ao reclamar ele habita. Agora a mensagem do profeta, ao reclamar sua posição, quando a noiva descobrir o que ela é, então dar-se-á o rapto, diz o profeta. Ela tem que descobrir sua posição. A noiva, se ela não descobre sua posição, ela está orando pelos enfermos e achando que está fazendo um grande trabalho para Deus. Como a igreja matou os crentes na era das trevas, fazendo um trabalho para Deus, na fé da igreja. E tem gente que está hoje num ministério onde Deus não está mais, aí ele não cura, já curou. Você não vem pensando agora num Deus que cura, mas num Deus que curou. Um Deus que já fez. Você só chega e recebe. Não é que ele não pode de jeito nenhum fazer nada hoje. É que ele já fez. Ele quer que você veja o que ele fez e recebe. Porque isto é sua posição. A posição de Deus foi vista em Brana. Telly Osborne diz, Deus andou por nossas ruas, caminhou por nossas praças, comeu e bebeu num homem chamado William Brana. Eu pergunto, Osborne, tem revelação do que falou? Um dos maiores evangelistas do mundo, Telly Osborne. Tem revelação do que tens falado, do que tens deixado dentro da mensagem do profeta? Sabe verdadeiramente o que é isso? Deus andou. Sabe o que é isto? Telly Osborne diz, eu vi Jesus num homem chamado William Brana. Telly Osborne diz, nós temos mensagens aí. Ele diz, eu vi. Você encontra aí na internet, ele falando disso, eu vi Jesus naquela noite num homem chamado William Brana. Viu verdadeiramente? Você viu Jesus? Ah, mas é a questão de ver Jesus em visão. Não, você vê Jesus em ação, ele viu em ação. Telly Osborne viu Jesus em ação no irmão Brana. Ele deveria entender isso, que não era uma visão, era ação. O irmão Brana foi para a congregação, pôs a mão numa criança e diz, espírito surdo e mudo, eu te ordeno que saia desta criança e nunca mais volte a ela. Voltou para o púlpito
como se nada tivesse acontecido. A criança está abençoada, curada. Eu vi Jesus. Você deveria ter visto mesmo Jesus. Deus andou por nossas ruas, quer dizer, Deus andou pelos Estados Unidos. E se ele fosse Deus mesmo, vocês teriam crido em sua palavra. Então vocês descobriram que ele não era Deus. Mas nós continuamos vendo que ele era Deus. Muitos que andaram com Jesus, depois descobriram que ele não era Deus. Aqueles 70 foi embora, ele não é não. Eu pensei que ele era, ele não é. Então a gente tem que chegar ao ponto de ver Deus em seu trono, certo? Para reclamar seu próprio trono, seus súditos redimidos. Agora, quando reclama o seu próprio trono, vem aí, seus súditos redimidos. Você é um súdito deste reino. Estamos ligados ao vencedor do dia. Foi para fazer isto que ele saiu do trono. É o parágrafo 160 do primeiro selo. 164. Deixa eu ir logo, senão eu não termino. Em outras palavras, isso daqui é do primeiro selo ainda, 164. Em outras palavras, agora aqui está o cordeiro de pé. E João ali fora de pé, observando aquilo acontecer. O cordeiro veio do trono como se ele houvesse sido morto. E sangue o cobria todo. Ele foi aquele que foi encontrado digno. E quando ele tomou o livro, então todos começaram a gritar e a se comportarem daquela forma. Veja você, porque sabiam que a redenção havia sido paga. Amém. Agora, quando isto aconteceu no tempo de João, foi visão. Foi uma visão. Quando isto aconteceu no tempo de Brana, o cordeiro veio e tomou o livro. Não é visão mais, gente, é realidade. Não é visão, é realidade. Então, cadê aqueles que gritam e se comportam de uma maneira duvidosa aos olhos dos outros? Cadê os que gritam? Que saem parecendo que estão bêbados, cheios de mosto. Cadê eles? Você leu essa revelação? Você viu isso daqui? Ele tomou o livro. Você já gritou alguma vez? Irmão, eu sei que tem gente que diz assim, olha, dá vontade de gritar. Eu já ouvi. A gente fica quietinho no lugar, mas dá vontade de gritar. É isso daqui, ó. João viu todos gritando, se comportando daquela forma, quando o cordeiro tomou o livro. Por quê? Aquilo de tomar o livro não estava mostrando uma derrota, mas a vitória. Eu venci. E agora estou tomando um livro. Porque o último está aqui para poder me representar na terra, que era o sétimo anjo, para representar a Cristo, não com livro fechado, mas com livro aberto. Aleluia. Ele foi aquele que foi encontrado digno, e quando ele tomou o livro, então todos começaram a gritar e a se comportar daquela forma. Veja você, porque sabiam que a redenção havia sido paga. Irmãos, nós sabemos que a redenção foi paga, agora nós sabemos, por revelação. Lá atrás era símbolo também para você. A redenção foi paga, ele curou minhas enfermidades, lá atrás foi símbolo para você. Hoje você não pode ter essas coisas como símbolo mais hoje. Hoje você tem que ter essas coisas como realidade. Lá foi um símbolo. Mas quando vem a revelação da palavra, isso está mostrando que a redenção foi paga, que ele pagou o preço que eu devia. Não é por isso que eu vou sair fazendo conta agora. Porque se eu pegar e pagar a sua conta, aí depois você pode botar na cabeça, então eu já sei, eu vou fazer mais porque ele paga.
Então, Deus pagou minha conta, então eu vou pecar mais porque Ele paga. Não, Ele pagou a conta uma vez. Uma vez. Por toda. Uma vez. Sabe por quê? Porque Deus conhece cada eleito dele que chega para crer nesta palavra, nesta mensagem, que não chega para brincar, chega para encarar a verdade, dizer, vou viver esta verdade. Ainda que eu sofra, que eu perca prestígio, não importa se os outros não querem ficar ao meu lado, eu creio. Não importa se o pastor me deixe, se a igreja me abandone, não importa, eu creio. Deus quer tomar gente desse calibre. Amém. 303 do primeiro selo. Agora recorde, todos isto que eu estou lendo é da nova tradução do selo, certo? Agora recordem, ao mesmo tempo que Cristo veio do trono, o anticristo veio do trono. Judas. Ele está falando tanto de coisas lá de trás, como vem falando as coisas daqui. Ao mesmo tempo que Cristo saiu da terra, Judas saiu da terra. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo regressou, o anticristo voltou. Agora, a revelação dos 7 selos, a brecha, parágrafo 269. Ele veio do trono. Para quê? Para tomar o seu próprio trono. Para quê? Para poder reclamar sua herança, seu povo, sua relíquia, seus escolhidos, gentios, desse dia final. Para que ele veio do trono, 269, a brecha. Ele deixa o trono para ser um intercessor, como um cordeiro imolado, para ser um leão, o rei. Foi para isto que ele deixou o trono. Alguém diz, não, mas ele não pode. Se ele não puder sair da intercessão, senhor pastor, ele não pode revelar os selos, filho. Se a era não terminou, o Filho do Homem não podia manifestar. Nós temos aí, tudo na mensagem do profeta. A festa das trombetas, 205, 206. Hoje tem se cumprido essa escritura, 108. Aí ele não saiu do trono. Se não saiu, então você tem uma revelação dos selos, livros simbólicos. É isso que você tem? Você não crê coisa nenhuma. Nós não temos aqui 7 livros dos selos e mais 3. Porque nós temos aí 10 livros na coleção dos 7 selos. Nós não temos eles em símbolos para nós. O símbolo que eu tenho, para mim, é o Apocalipse. Ali é símbolo. Capítulo 6 de Apocalipse é símbolo. Mas eu não tenho agora os selos pregados por William Marion Branham como visão, como símbolos. Não é, irmão Branham estava dizendo, é a realidade. O livro está revelado. O livro, agora ele está de pé aqui, revelando o livro. Estava de pé em quem? Amém. Bem, para trazer juízo ao mundo que tem rejeitado sua mensagem, ele já não é um mediador. Quando isso acontece, ele já não é. Mas irmão Branham continuou dizendo que ele está na mediação, que ele faz isso, faz aquilo. Irmão Branham tinha que continuar dizendo. Irmão Branham ouviu o próprio Deus falar para ele, não diga a ninguém. Ele pregava, mostrava essas coisas. Ele não é mais mediador, e logo ele diz, ele está no trono nesta noite, no trono de marfim nesta noite. Ele tinha que pregar dessa forma, é a maneira profética. Aí ele mentiu. Não, Deus disse para ele, não diga a ninguém, mas pregue. E ele pregou a mensagem. A revelação dos 7 selos, perguntas e respostas sobre os selos. O parágrafo 78. Estamos bem no fim dos tempos agora. Não vai demorar muito para que o trono de misericórdia vire trono de julgamento. Já estava em perguntas e respostas sobre os selos. Você vai ver irmão Branham falando essas coisas até 64, 65.
Foi no final de 65 que irmão Branham veio, do meio de 65 para frente, que irmão Branham foi pregando as mensagens e deixando mais clara as coisas para nós ainda. O que não sabia até 64, que irmão Branham estava aguardando ainda o cumprimento da visão da tenda, porque ele fala isso nas suas infalíveis palavras de promessa 138, que ele estava aguardando. A única coisa que não aconteceu, que eu saiba, foi a visão da tenda, em 64. E ele sabia muito bem que a visão da tenda está dentro da terceira puxada. Se foi revelada a terceira puxada, a visão da tenda está lá dentro. Então ele diz que foi, 262 dos ungidos últimos dias. A terceira etapa, a terceira puxada, foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Bom, aqui, deixa eu ler, perguntas e respostas, parágrafo 275, vou ler o meio do parágrafo. O cordeiro tinha o livro na sua mão. Agora, isso não é simbólico, irmãos. Vocês vão ter que entender isso agora. Não é simbólico. Simbólico foi nos dias de João, gente. João escreveu em símbolo. Branham é para revelar os símbolos. O que adiantou ouvir um profeta para o povo que diz crer em profeta, se ele veio como profeta e não revelou os símbolos? Simplesmente repetiu a visão, os símbolos? Não, nós sabemos, nos dias de William Branham, não era símbolo, não era visão, era cumprimento. Amém? Vocês creem? O cordeiro tinha o livro na sua mão. Ele realmente havia deixado o trono mediador da graça. Ah, não pode. Ele tinha deixado. Por quê? Porque ele veio para revelar. Para fazer a vinda, sua segunda vinda, que é a vinda do Filho do Homem, começa ali em Mateus 24. Lá para o final, 36, a vinda do Filho do Homem. Isso tinha que acontecer para o Filho do Homem estar manifestado. Essas coisas tinham que acontecer. A era da graça tinha que terminar, porque a graça que estava no céu, a intercessão que estava no céu, agora desceu para a terra. Alguém, como? Não adianta nada, irmãos, está escrito na Bíblia, Apocalipse 10, e vi outro anjo forte descendo do céu, com um livrinho aberto em sua mão. Não adianta para eles, como não adianta para os crentes pentecostais você mostrar Atos 2,38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Não adianta ler para eles também. Por quê? Porque eles estão cegos, pentecostais cegos. Porque os da mensagem não adianta você ler esses parágrafos, mas para eles, porque eles dizem que foi revelado os selos, mas o cordeiro está no trono. Branham está dizendo aqui que não pode. O irmão Branham está dizendo para revelar os 7 selos, então ele tem que deixar o posto de intercessão. O cordeiro tinha o livro em sua mão, ele realmente havia deixado o trono mediador da graça. Vem 276, perguntas e respostas sobre os selos. Quando ele falou comigo no quarto, e eu desci aqui e preguei para todos vocês. Ele estava falando daquela semana que o anjo do Senhor estava visitando ele lá naquele quartinho. Passou a semana num quartinho. E ele disse, e quando eu desci aqui e preguei para todos vocês isso, quando o cordeiro deixou o lugar. Oh, que coisa! Agora eu creio que tomaremos um texto. Veja, o cordeiro havia deixado o seu trono e veio. Aí para eles é simbólico também. Até quando vai ser realidade para vocês, crentes da mensagem? Foi simbólico no tempo de João, foi simbólico no tempo de 7 eras, mas nos dias da voz do 7º anjo, tudo que era símbolo do Apocalipse, tudo que era visão, seria revelado, posto a claro para nós. Então o 7º anjo assim o fez. Amém? Eu gosto dessas coisas. Veja, assim me levantei ali quando ele estava presente. Aquela luz que é Cristo. Agora,
vai mostrar se você crê em profeta, se você crê na luz que é Cristo, ou se você é um pastor que apenas está pensando em dinheiro, em posto, em ser um grande personagem, em ser benquisto por todo mundo. Para mim, que todo me chame de demônio, não estou preocupado com isso, não me atinge. Se um demônio amar essa mensagem como eu amo, crer nessa mensagem como eu creio, eu sei que um demônio não pode crer assim. Então você tem que saber, irmão Branham está dizendo, aquela luz que é Cristo estava presente lá no quartinho. Quando ele estava presente, disse isso. Agora, eu pergunto, pastores, mas por que você fala pastor? Porque os pastores que não crêem, irmãos. Quando você vê os membros falarem contra, é porque os pastores não crêem. Os pastores é a porta do rebanho. E se aquele rebanho tem um pastor lobo, se aquele rebanho tem um pastor camelo, se aquele rebanho... Certo? Vai aí, vai. Então, esse povo é povo de camelo, não é povo de Cristo. Você tem que saber, olha, abençoado um povo que tem um pastor que viu essa luz. Abençoado povo. Quem não vê, que vai embora. Não atrapalha quem vê. Como andarão dois juntos se não estiver de comum acordo? Se você não está de comum acordo que o Cordeiro saiu do trono, o irmão Branham diz, diga para a sua igreja para não escutar minhas fitas. Brana falou isso no primeiro selo, 26 a 28, da outra tradução. Ele diz, diga para o seu povo não ouvir. Se você não crê nisso, os pastores estão falando a mesma coisa. Porque eles não creem. E o povo é igual ao pastor. O povo é igual ao pastor. O pastor está preocupado só com o trabalho de cura divina. O povo está tudo atrás de cura divina, quer só cura divina. Irmãos, mas fé para a cura não leva no rapto, tem que ser fé nos trovões. Não, vamos aqui, fé para a cura, irmãos. Quer dizer, não estão preocupados em ir em arrebatamento. É isso que os pregadores e o povo está dizendo. Mas aqui no finalzinho, aquela luz que é Cristo, quando ele estava presente, disse isso. Quando o Cordeiro deixar aquele lugar no trono para ser um mediador, ele torna aqui. Por que não pode ver isso? Quando o Cordeiro deixa aquele lugar no trono para ser um mediador, ele deixou aquele lugar, ele torna aqui. E o dia da redenção para a igreja está terminado. Ele torna aqui. Ele diz assim, ele torna aqui no arrebatamento. Não, ele torna aqui. Porque quando ele deixa o trono de mediador, ele torna aqui para revelar os selos. Para revelar trovões, para revelar novo nome. Por isso que ele torna aqui. Agora aqui vai como um pequeno resumo. Eu marquei aqui, primeiro, veio para tomar seu próprio trono. Segundo, saiu para reclamar sua herança. Três coisas. Ele veio do trono para cumprir essas três coisas. Veio para tomar seu próprio trono, em Brana. Veio para reclamar a sua herança, que somos nós. Para ser um leão, rei. Ele reina sobre nós. A sua palavra manda. A mensagem do profeta para nós tem que ser palavra de rei, que não volta atrás. O rei manda. Não é palavra de parlamentares, não. É de rei. Porque Deus é rei. Ele não tem um pai ao lado, um Espírito Santo ao outro lado, no tempo do seu reinado, não. Ele é o rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não tem ninguém ao lado dele. Não tem o Pai ao lado dele, porque, irmão Branham diz, ele é o Pai. É a sua manifestação. É o Pai manifestado como Filho. E logo o Filho diz, vou e venho para vós. É o Filho manifestado como Espírito Santo, que é o mesmo.
mas eles não podem ver isso. Os dualistas não podem ver isso. Estão todos perdidos como os trinitários. Como os que não têm revelação de que irmão Branham revelou e eles não sabem que revelou selos, trovões, novo nome, terceira puxada. Outra parte. Primeiro, saiu do trono do Pai. Isso aqui é um resumo meu. Saiu do trono do Pai, que era a intercessão, onde ele intercedeu por quase 2000 anos. Irmão Branham diz isso. Segundo, Deus veio ao coração de um homem. Trono. Deus está no coração de um homem. É o trono. Branham. Deus no coração. Terceiro, a mensagem vem ao coração do povo, da igreja, da esposa. Tudo está em três. Outra parte, Deus veio em Cristo para mostrar, morrer e ser o intercessor. Deus veio em Branham para revelar toda a palavra. Deus vem para a igreja, para a esposa, para ela viver a revelação. É tempo de você viver a revelação. Isso daqui é tudo para nós, olha. Outro ponto, primeiro, a esposa come o livrinho. Apocalipse 10, 8 a 11. Segundo, ela profetiza a povos, reis, nações e línguas. Esse é o trabalho dela. Terceiro, ela é raptada. Filhos convertidos pelos trovões. Laodiceia 38. Este sétimo anjo fará isto. Revelará o mistério dos 7 trovões, que são as revelações contidas nos 7 selos. E esses mistérios, verdades divinamente revelados, são que converterão os corações dos filhos, hoje, aos pais de Pentecostes. Então, as pessoas precisam ter a revelação dos trovões. Se são filhos, se não são filhos, são bastardos. São filhos da igreja, são filhos de um grande pastor, são filhos de um grande ministério, não importa, mas são bastardos. Filhos de Deus, houve a revelação dos trovões, houve os selos revelados, e são filhos de Deus, porque os corações que são convertidos são dos filhos. Ele nunca disse, o bastardo que nasceu através da igreja, do ministério grande do fulano, do Beltrano, eu vou converter, não. Converterá o coração dos filhos aos pais. Pai Celestial, eu creio que, como o Senhor tem cada dia clareado mais e mais, até que seja dia perfeito, aqui está chegando, Pai, tão perfeita claridade, luz verdadeira para todos nós. Não um brilho, mas a luz. A luz tem vindo. Temos visto, Senhor, não podemos negar, temos visto o Cordeiro fora do trono, temos visto o Cordeiro com o livro na mão e convertendo em leão, bradando como um leão, Apocalipse 10, 3, descendo e dando o livro aberto na mão do 7º anjo, que era uma espada que caiu na mão dele, e cabia perfeitamente na mão dele e não na mão de um teólogo, só coube na mão do seu profeta. Por isso ele não creu em 2 ou 3, ele creu no único Deus verdadeiro manifestado no seu Filho Jesus Cristo. Estamos certos disto, Pai, desta revelação, que o seu povo tenha mais luz desta palavra. Aqueles que não enxergavam, que possam começar a enxergar agora, possam ver através da luz que lhes bate, que é projetada sobre eles, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Toda a escuridão da noite hoje é sol, tenho luz no coração, vivo agora a luz de um rotina arrebol, tenho luz no coração.
Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Cristo, o mundo, um paraíso fez pra mim. Tenho luz no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. Tenho luz no coração. Tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei,